Pois bem, olha só, a notícia que saiu por aí, e está totalmente sendo comemorada, né, pelo pessoal do PT, não tá vendo? Bolsonaro não tinha aumento da nota, né? Eu acho um absurdo isso mesmo, tá? O pessoal podia ter aumentado a nota no governo Bolsonaro, mas vocês viram como é que foi a pressão da imprensa brasileira contra o Bolsonaro, né? É a elite aristocrática mundial jogando contra o Bolsonaro. Mas se você vê a nota da Moody's, por que eles deram essa nota? Por que melhorou a nota do Brasil, né? Aí aqui, ó, estou falando aqui que subiu e coisa. Entenda por quê. Entenda por que a agência decidiu elevar a nota do Brasil, né? E aí ele fala aqui o seguinte, olha só. Fortalecimento da independência do Banco Central. Olha só, a independência do Banco Central aconteceu quando mesmo? Foi no governo Bolsonaro, né? E foi o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, nomeado pelo Bolsonaro, que manteve essa independência. O Lula, ao contrário, tentou bombardear isso. O Lula foi contra, falando, não, que absurdo, não sei o que lá, que a independência do Banco Central, que não pode, não sei o que lá. Melhoria na governança das empresas estatais. Sabe o que eles estão se referindo aqui? A lei das estatais, aquela lei que o STF depois decidiu que valia, né? Porque depois de deixar o Lula impregnar as estatais todas com um monte de cupincha dele lá dos sindicatos e coisa e tal, o STF disse que a lei das estatais valia mesmo e coisa e tal, e aí eles estão entendendo melhoria na governança das empresas estatais. Mal sabem eles que é o contrário, o Lula botou um monte de sindicalista nas estatais que já está fazendo um monte de merda e não contem para eles o caso lá dos irmãos Batista com a Amazonas Energia, que vai ser certamente o maior escândalo de corrupção que vai vir por aí, né? Digitalização financeira. O Pix, isso é o Pix. Ele está elogiando o Pix, que realmente ajudou muito o Brasil, né? O Pix é uma coisa extremamente positiva no final das contas. E a reforma trabalhista. Olha que coisa, isso daqui foi o ponto que a Moody's elogiou no Brasil. O que isso daqui tem a ver com Lula? Não tem nada disso daqui tem a ver com Lula. Tudo tem a ver com o governo Temer, que foi a reforma trabalhista, e o governo Bolsonaro, que foram as outras... Não, a lei das estatais também foi no governo Temer. Então é governo Temer e Bolsonaro, não tem nada. Ao contrário, o que ele criticou foi justamente a questão do arcabouço fiscal, que ele falou que o arcabouço fiscal ainda está frágil. A mudança no rating soberano, disse a agência, ocorre apesar do arcabouço fiscal ainda ter uma credibilidade moderada. Você está de brincadeira, né? O pessoal aqui no Brasil já percebeu que a credibilidade do arcabouço fiscal é zero, né? Ou seja, o ponto que eles apontaram como negativo foi a única contribuição do Lula, foi o ponto negativo que eles colocaram. O resto tudo é positivo, é da época do Bolsonaro, da época do Temer. Olha o absurdo que é isso. E tal o idiota do Haddad falando, não, porque a gente pode obter o grau de investimento até 2026, diz ele após a elevação do rating e coisa e tal. Bom, é verdade que essa elevação do rating caiu um pouco o dólar, melhorou um pouco a situação aqui, e não é só por isso. Entra nesse aspecto aqui também aquilo que eu falei para vocês sobre o pacote da China, né? A China recentemente fez um pacote de estímulo lá que deve ajudar o Brasil. Se realmente funcionar esse pacote chinês, o Brasil pode ser ajudado nessa história. A China é um grande comprador de commodities brasileiras, é um grande parceiro de negócios brasileiro, e se a economia lá melhorar, a economia aqui vai melhorar também, pode ter certeza nisso. Só que isso é arriscado pra caramba. Por quê? É arriscado primeiro, porque o governo do Xi Jinping é um governo que está prometendo gastar demais por lá, isso arrisca criar uma crise inflacionária inédita na China, que seria uma coisa que ninguém sabe como é que isso ia acontecer na China, né? A economia chinesa é uma economia muito grande. Uma explosão inflacionária num país como a China seria uma consequência totalmente catastrófica para o mundo. Arrisca ser um voo de galinha, mas não é uma galinha, é um dinossauro, né, que é lá na China. Então esse é o grande risco desse pacote na China. Em princípio melhor aqui no Brasil. E a outra coisa também, como a gente falou, o que ajuda o Brasil neste momento é o fato do Banco Central ter aumentado a taxa de juros agora e o Banco Central americano ter diminuído a taxa de juros por lá. Só que o problema dessa história toda é que o governo brasileiro continua gastando como se não houvesse amanhã, né? O objetivo do Lula é roubar, roubar e roubar mais um pouco. Tirar dinheiro da costa do brasileiro para pagar os luxos dele lá, comprar avião novo, pagar cortina para Janja, e se fosse só isso era até pouco. O problema maior é desperdiçar dinheiro em coisas como Comperge ou a refinaria lá em Pernambuco, e não sei, Abreu e Lima, e não sei o que lá.
Em Pernambuco, no Maranhão, agora eu não lembro. Aquela refinaria Abreu e Lima que o Lula fez lá no Nordeste, que é um sumidouro de dinheiro, já está custando 20 vezes mais do que foi orçado originalmente, e quando ficar pronta não vai servir para nada, porque não é o tipo de petróleo adequado aqui para o Brasil, né? Enfim, no final das contas, o problema é esse, não tem nenhum... o Lula está piorando a situação. O pessoal elevou a nota por conta de medidas tomadas nos governos anteriores e o Lula é quem está corroendo esse troço todo, né? E no final das contas, sabe qual é a tragédia que vai acontecer? Na 2026 o Lula vai sair. Aí, essa corrosão toda de coisas que aconteceu durante o governo Lula vai chegar lá no próximo presidente, que provavelmente vai ser de direita, e vai cair as notas de classificação de risco do Brasil, né? Vai piorar a classificação de risco do Brasil. Aí vão dizer que tá vendo, a esquerda as notas sobem, a direita as notas caem, mas caramba, se você vê um motivo pelo qual elas subiram elas subiram pelos governos mais à direita e caíram pelo governo do Lula. Só que o efeito acontece depois de um tempo, né? E fica esses idiotas falando essa idiotice por aí, né? Bom, no primeiro momento caiu o valor do dólar, excelente notícia, eu tô precisando comprar dólar por conta da minha viagem agora no final do ano, então para mim tá ótimo que caia o dólar agora, mas se preparem, porque a situação não vai melhorar não, tá? É melhora muito pontual e muito limitada. Ou seja, toda essa suposta melhoria que pode vir por aí é, na melhor das hipóteses, temporária, tá? E na pior das hipóteses, uma antevisão de uma tragédia muito maior que vem por aí. Vamos ver o que vai acontecer. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no